Boa noite. Me avisem se tá bom o áudio, se tá me ouvindo, a imagem tá boa. Hoje a nossa live é sobre um assunto que muita gente gosta, né? Sempre que se fala, causa atenção, todo mundo quer saber, curiosidade. Tá bom, o áudio tá bom. O Wilson ainda não apareceu aqui, eu vou começar a introduzir vocês no assunto, para quem não conhece, sobre temperamentos, quem nunca ouviu falar, sobre o que se trata, enquanto a gente vai esperando ele chegar. Os temperamentos, eles é diferente de personalidade. Muita gente confunde temperamento e personalidade, são duas coisas diferentes. O temperamento seria algo mineral. Ele não muda, você nasce com ele e você vai morrer com aquele temperamento. Por isso que entender o temperamento é tão importante. Porque às vezes você está brigando com seu filho, brigando com seu marido por algo que não vai adiantar, ele não vai mudar. A única coisa que você pode fazer é aprender a lidar com ele, tanto com o seu temperamento e compreender o temperamento do outro. Entender que ele vê o mundo de forma diferente. Porque é isso que se trata o temperamento, de como a pessoa vê o mundo, né? Como ela sente as coisas. Muito mais de como ela externa aquilo ali. Por exemplo, teve uma época que estava muito famoso uns quiz na internet sobre temperamentos. E aquilo ali não dá muito certo. Porque às vezes você se comporta de uma forma, mas você sente de outra. O sanguíneo, por exemplo, é um temperamento extremamente extrovertido, que gosta de falar. Se tiver acontecido alguma coisa ali dentro da personalidade dele, ter causado algum trauma, alguma coisa que ele ficou tímido, ele não vai ter esse comportamento de ir lá falar. O que vai acontecer é que ele vai ficar com vontade, muitas vezes ele vai ter vontade, ele vai ver alguém tocando no palco, vai ver alguém falando em público, ele vai ter essa vontade, ele vai ter vontade de fazer aquilo ali. Mas algo dentro da personalidade dele faz ele ser retraído. Então, por isso a gente não pode confiar tanto no comportamento em si, principalmente no adulto. Então, a gente tem que ir observando ali, tem que fazer uma análise profunda. E dentro de casa, isso acaba sendo mais fácil, principalmente com a criança. Porque a criança, ela tá crua ali, ela não tem tanta personalidade, a personalidade dela não está formada. Então, os temperamentos, eles falam muito mais do que a personalidade. Muitas vezes, quando alguém quer saber o temperamento, me pergunta, eu pergunto como você era quando criança. Porque é mais fácil de você identificar, porque não tem essas coisas do dia a dia. Acho que o Wilson ainda não chegou, não sei se aconteceu alguma coisa. Então, eu vou falando aqui para vocês. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Então, eu vou falando aqui com vocês e quando ele chegar, a gente continua conversando, a gente pergunta para ele, né? Então, existem 4 temperamentos, eles são associados aos elementos da natureza: terra, água, fogo, ar e água. E terra, água, fogo, ar e água, é isso mesmo. E os temperamentos, eles são combinados assim, né? São 4 temperamentos, e é o colérico, o fleumático, o sanguíneo e o melancólico. Então, vou fazer um resumozinho de cada um e falar um pouco sobre a criança de cada um. Eu já tinha separado aqui um roteirinho, então eu vou seguir. Primeiro, a gente vai falar sobre o colérico, né, que é o fogo. Então, você já pode imaginar o que é um colérico. Ele pode ser ou a luz que ilumina ou o fogo que destrói. Então, sempre tem esses dois lados, né? Então, colérico vão ser pessoas que se irritam muito facilmente, crianças que explodem, que não têm muita paciência, já grita, já faz pirraça por qualquer coisa. Ele é impulsionado a reagir imediatamente. Então, acontece alguma coisa, o colérico já vai reagir, ele nem pensa naquilo. Então, crianças que têm a reação imediata. Você tomou o brinquedo, ela já vai gritar, ela não vai nem pensar o que aconteceu.
Então, assim, e aquela impressão, né, aquilo ali que você fez, se você fez alguma coisa com o colérico, se ele briga com o irmão, por exemplo, ele vai ficar remoendo aquilo ali vai lembrar, ele vai lembrar que o irmão dele brigou com ele, que é o contrário do sanguíneo, que também tem essa reação rápida, mas ele esquece rápido, o colérico fica. Então, essa é uma diferença, né? Que são dois, o colérico e o sanguíneo são temperamentos expansivos. São pessoas que chegam no ambiente e vocês notam elas. Então, elas querem, então elas vão expandir, elas vão trazer as pessoas para perto, vão querer ser o centro das atenções. Então, esse é um temperamento expansivo, colérico sanguíneo. Então, continuando falando do colérico, a impressão fica, né? Se você faz algo com ele, ele vai lembrar. E ele tem uma forte força de vontade. Isso, para mim, é uma característica muito boa nos coléricos, que eu invejo. Eu, como sanguínea, que não tenho força de vontade nenhuma, os coléricos, eles começam a fazer uma coisa, fazem 1000 coisas ao mesmo tempo e eles dão conta, eles estão estudando uma coisa, estão estudando outra. Então, se o seu filho é colérico, ele vai ter essa força de vontade. Então, você pode trabalhar com ele isso, né? Você sabe que se você propor um desafio, ele vai seguir, ele vai ficar lá até terminar. Então, você trabalhar com desafios, com o colérico, é muito bom. Você desafiar ele, né? Então, se é alguma atividade que ele não quer e tal, então trabalha assim. Fala, não, acho que não sei se consegue. Será que você consegue? Vamos fazer um desafio? Vamos ver quem consegue primeiro? Porque o colérico, ele quer estar lá na frente, ele quer ser o líder, ele quer ser o melhor. Então, se você for por esse lado ali, tentar trabalhar esse lado na criança, vai ser muito bom, tá? Você vai conseguir mais resultados do que se você enfrentar. Porque aí é que está o problema. Muitas vezes o colérico são crianças que explodem e aí enfrentam os pais e os pais enfrentam de volta. Aí fica assim, né? Um enfrentando o outro. Então, deixa a ira, né? Tem que ensinar a criança colérica a se acalmar. É algo muito importante também, ensinar a criança colérica a se acalmar. Então, ela se acalma, você ensina ela a se acalmar, ensina ela a controlar aquele temperamento e ensina que a vida não vai ser como ela quer, né? E trata com desafios. Né? Diz, falar, eu duvido que você consiga alguma coisa. Então, vamos fazer uma competição de quem come mais rápido. Alguma coisa nesse sentido. Então, eles têm essa força de vontade, essa grande paixão nas coisas, né? Então, eles estão fazendo algo, eles vão se dedicar e eles vão se esforçar e vão longe com isso. Então, essa característica de liderança no colérico, se for bem trabalhada, nossa, eles viram líderes excepcionais. Então, assim, eles querem dominar o ambiente, como eu já falei. E ele estima que ele é muito melhor do que os outros, né? Ele acha que ele é um ser diferente, excepcional. Então, é bom você colocar o pezinho da criança no chão, né? De que não é bem assim, que existe o outro, trabalhar a caridade. Eu tô olhando aqui para ver se o Wilson aparece, tá? Que eu tô aqui no computador. Tem que trabalhar a caridade nele, então dele não tirar aquilo ali, dele se achar o melhor e mostrar para ele que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, essa é a criança colérica. Então, assim, algo muito bom é sugerir bons hábitos, né? Bons pensamentos, fazer coisas de boa vontade, né? Treinar isso. Ele fazer as coisas não só porque você está mandando ou pedindo, porque tem um castigo ou desafio. Esse é um bom ponto para se trabalhar, mas você vai ter que ir trabalhando ali no meio do caminho, ele fazer aquilo de boa vontade. Porque também não adianta, né? Ele tem que fazer porque ele quer. Porque ele entende, né? Isso a longo prazo na educação é melhor. Ele não vai fazer porque você desafiou, e sim porque ele compreendeu que aquilo ali, por exemplo, lava a louça. Você quer que seu filho colérico lave a louça. Então, você pode começar com esses dos desafios, mas aos poucos você vai introduzindo que é importante ele lavar a louça, que é importante ele estar ali contribuindo com a família. Então, quando ele entender isso, né, é muito melhor.
E seguindo a linha dos expansivos, os sanguíneos. Eu tô rindo porque a criança sanguínea, coitada, ela sofre bastante. Eu acho que dos temperamentos aí é uma das que mais sofre, principalmente dentro da escola, né? Do ensino tradicional. Porque a criança sanguínea, ela é o ar. Então ela chega, assim como o fogo, e quer dominar tudo, né? O ar entra aqui, se passar um vento, ele vai passar e vai sair arrastando e vai estar no ar, no ambiente inteiro. Só que ele tem esse ar aéreo, né? Ele é aéreo, ele é distraído, não fica quieto normalmente. Muitas crianças sanguíneas são diagnosticadas com TDAH, porque são sanguíneas e às vezes a pessoa que está, né, o psicopedagogo ou o neurologista, não conhece a ciência dos temperamentos e acredita que aquela criança tem TDAH. Aqui em casa, tanto eu quanto o Guilherme somos sanguíneos. Então, eu compreendo bastante ele nesse sentido, né, de não se encaixar ali naquele padrão. Porque, por exemplo, é aquela criança na escola que o professor fala, vamos estudar raiz quadrada. Ele levanta a mão e fala, professor, o meu cachorro falou hoje, fez xixi. Então, assim, ele vai falar alguma coisa completamente fora daquilo ali. O sanguíneo não vai prestar atenção, você vai ter dificuldade com o foco dele. Então, tem isso do sanguíneo ser muito aéreo. E como que você faz, né, com o sanguíneo para ter atenção? Você entender que ele precisa estar em movimento o tempo todo, né? Então, dê uma massinha na mão do seu filho sanguíneo. Aqui em casa, quando a gente vai memorizar, eu normalmente deixo blocos ou massinha, ou o Guilherme ele fica fazendo alguma coisa no chão e a gente faz a memorização de poesias. E pode parecer que o seu sanguíneo não está prestando atenção, mas ele está, porque ele precisa daquele movimento. E o sanguíneo ele tem uma ligação muito forte com a fala, né? Tem até uma brincadeira que quando alguma coisa acontece, o colérico fala sem pensar, o sanguíneo fala pensando, o melancólico fica pensando naquilo o dia inteiro e o fleumático nem pensou ainda. Então, ele muitas vezes, se você não tem um temperamento expansivo, que reage na hora, e você tem um filho sanguíneo, você não entende isso, porque você até, se você é fleumático ou melancólico, até você dar uma resposta, você pensou bastante naquilo, você pensou no que você ia falar, né? E você demora a processar as coisas. O sanguíneo não, muitas vezes ele está falando para se organizar. Aquelas pessoas que você vê na rua falando sozinho, provavelmente são sanguíneos pensando, porque ele precisa ter essa necessidade da fala. Então o sanguíneo vai estar falando ali o tempo inteiro para ele se organizar, né? Muitas vezes é assim, acontece alguma coisa, então eu fico falando, que eu tenho que pensar em alguma coisa, né? Com meu marido, eu fico falando, e eu não estou pontuando nada, não é nada que eu decidi. Eu estou me organizando mentalmente para pensar, e aí sim eu vou tomar uma decisão, mas eu já falo. Então a gente tem essa reação rápida. E se você é sanguíneo, a mãe, né, o pai sanguíneo, e o filho é melancólico ou fleumático, o que que acontece? Você tem essa reação rápida e você quer que a criança tenha essa reação rápida, porque para você isso é algo natural. Então, se você não conhece e não sabe que existem outros temperamentos, o que que vai acontecer? Você vai ter que querer essa reação rápida, porque é natural para você, e na sua cabeça todo mundo é assim. Isso não é diferente para as outras pessoas. E aí, quando o seu filho não tem essa reação rápida, ele demora, ele tem que pensar muito para tomar uma decisão, você acha que talvez ele está fazendo hora, ou está implicando com você, ou é molengo, preguiçoso, e que não é o caso. É só um temperamento diferente. Então, é muito legal você conhecer esse temperamento, que você trata os seus filhos com mais justiça, né? Você não comete tantas injustiças, que às vezes é cometida só porque não conhece mesmo. E assim, os sanguíneos, eles são inclinados a serem namoradores, né? Não é regra, mas eles têm
essa característica de ser galanteador, mas não necessariamente às vezes vai para o namoro, né? Às vezes ele quer atrair pessoas à sua volta, então ele vai conversar com você e ele quer ter muitas pessoas em volta, as pessoas ali conversando com ele. Então ele tem essa característica. E eu vi que muitas crianças sanguíneas nessa pandemia sofreram muito, porque eles precisam, né, como eu acabei de falar, precisam ter as pessoas em volta. E não tendo mais isso, né, dentro da escola ou nas atividades que faziam, eles se frustram muito, ficam muito irritados, né, dá problema, porque eles querem isso, eles precisam disso, eles precisam se socializar ali, ter contato com outras pessoas, ter esse calor, essa troca, né? Então isso deixou os sanguíneos se sentindo muito mais sozinhos do que as pessoas de outros temperamentos. E eles são muito vaidosos, né? Não dá pra gente, a gente tem que, são expansivos, né? Então são sempre, o ego tá ali, né? No sanguíneo. Então eles são muito vaidosos e eles são propensos à inveja e o ciúme. Então, é uma característica que às vezes o sanguíneo vai ter, porque ele quer ser o centro das atenções. O colérico, ele quer ser o centro das atenções porque ele quer marcar, ele quer, tipo assim, mostrar que ele é bom. O sanguíneo só quer pelas pessoas, pelo contato, né, por ter pessoas ali em volta. Então, o que acontece? Se essa atenção é desviada, o sanguíneo se sente, às vezes, rejeitado, sente essa falta de ser o centro, né? Então, eles são propensos a ciúmes e a inveja do que o outro está fazendo. E o sanguíneo tem a dificuldade de focar e de se aprofundar nas coisas. Querem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Ah, o Wilson chegou, que eu estou aqui falando o que eu sei dos temperamentos. Deixa eu convidar ele aqui. Então, o sanguíneo tem essa característica. Eu vou chamar o Wilson, que aí ele continua falando. A gente volta, que ele vai falar que o que. Peraí. Deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo pra mim. Ele não tá aparecendo, peraí. Se você puder mandar pra mim a solicitação, que aqui não tá aparecendo. Então, esses são, o sanguíneo tem essa característica de ser desfocado mesmo. E ele tem a dificuldade de fazer as coisas, de ordem, né? Aqui em casa a gente tem muita dificuldade. Inclusive, eu estou trabalhando bastante nisso para mim e para o Guilherme, porque organizar rotina, ter as coisas à mostra funciona muito para o sanguíneo conseguir se organizar. Né? Então, eu deixo num quadro ali a nossa rotina, então ele já sabe a hora, ele já sabe que horas que ele vai comer, ele já sabe que horas que ele vai fazer tal atividade. Eu coloco também o que vai ser passado hoje, a quantidade de atividades que vai. E o sanguíneo, ele gosta muito da ludicidade. Eles gostam muito de contar história. Quando eu conto história de alguma coisa para ensinar material de matemática, que tem história da casa do lenhador, nossa, vai longe esse lenhador. Então a gente fica trabalhando essa ludicidade com o sanguíneo, que funciona muito bem. Que não funciona tanto com o melancólico, porque o melancólico ele é mais sistemático e ele vai, às vezes, dependendo da ludicidade que você botar ali, ele não vai conseguir entender aquilo ali. Não vai Então, em vez de você facilitar, que é o que você faria com seu filho sanguíneo, você vai prejudicar. Então, tem essa diferença, né? De um para o outro. Então, é importante você saber essa diferença. Aqui, consegui chamar ele. Opa, tudo bem? Ei, tudo bom? Boa noite. Boa Eu estava noite. aqui já começando com o que eu sei. Tranquilo. Desculpa o atraso, é que tive um pequeno imprevisto aqui, eu tive que resolver de última hora.
Mas estamos aqui, vamos começar, né, a live. É, eu fiz aqui uma introdução do que é os temperamentos e estava seguindo pelos temperamentos, mas você pode falar. Se apresenta primeiro, né, para quem não te conhece, o que você faz, e aí a gente continua. Certo, então. Meu nome é Wilson, falo de temperamentos no meu Instagram e outros assuntos de desenvolvimento pessoal. Bom, nessa live a gente vai falar sobre o temperamento das crianças, né? A educação delas de acordo com o temperamento. Isso. Aí eu dei uma introduzida, né, no que é o temperamento. Aí, para quem não conhece, que algumas pessoas não conhecem, né? Eu falei que é uma estrutura fixa, né, uma estrutura mineral diferente da personalidade. E Certo. aí a, a criança, né, é mais fácil de identificar esse temperamento, porque ela ainda não está com a personalidade toda formada, então não influencia tanto, ela acaba funcionando mais, sendo dominada pelo temperamento do que pela personalidade. E às vezes no adulto isso não acontece, né? Exatamente. E é Certo? interessante, é mais fácil da gente identificar uma pessoa na infância, realmente. Por isso que às vezes eu peço para a pessoa observar como é que ela era na infância. E costuma dar bastante certo. Se ela perguntar para os pais, assim, e analisar, ver as características de cada um, costuma bater muito. Principalmente a questão das reações, né? O quanto tempo a pessoa fica ali encucada com as coisas. E é bem interessante esse método de análise. Qual é o tema de hoje? Estou perdida no rolê. Seria bom você colocar o Ah, tema, tá, deixa né, eu nos fixar. comentários. É bem interessante. É sobre É, a educação das crianças de cada temperamento, é o tema de hoje. O pessoal do meu perfil está chegando, né? A Paula, a Adriana. é, Então vamos falar um pouco sobre cada um e é bom porque assim cada um pode até se identificar, né? Caso a pessoa ainda não tenha se identificado até agora. E vamos começar pela criança colérica, o que que você acha? foi o que eu comecei. Eu falei brevemente sobre os coléricos e já estava entrando, resumindo ali os sanguíneos. Certo, então vamos falar brevemente Pelos aqui. expansivos primeiro. Eu Os gosto que de dão mais começar, trabalho, né? gosto de começar por esse, que é uma agoniado assim, gosto de ir logo de que as coisas vão logo, então vamos logo para adiantar os coléricos sanguíneos. Bom, do colérico é o seguinte, não é? Aquela criança que você observa, parece que é quase, eu sei que não é certo a gente falar isso, mas é quase que um mini adulto, digamos assim. É uma criança que parece, quando você olha para ela, parece que ela tem mais estrutura, sabe? Parece que ela está entendendo melhor o que está acontecendo. Por exemplo, eu estava falando com a minha priminha, pequenininha, que ela é colérica. E eu vejo a diferença enorme que tem com o meu priminho, o irmão dela, que é sanguíneo. É engraçado, a menina, ela comanda a brincadeira, ela chama o irmãozinho dela, guia para onde ela quer. Geralmente é uma criança assim que você pode falar algo e você percebe que vai ficar nela por mais tempo, as broncas, as coisas que você disse. Agora, se eu falar para o Matheus, que é irmão dela, eu dou aqui uma bronca nele, no outro dia já esqueceu, já passou, é. É muito engraçado. Eu achei muito engraçado no dia que a minha mãe chegou para ela, né, e deu uma bronca nela. Aí no outro dia, ela não queria nem saber da minha mãe. É muito engraçado. Que isso, Maria? Por que que você não vem aqui para onde que eu tô? Aí ela, Aí ela também tinha dado uma bronca no meu outro priminho, que era o Matheus, que é sanguíneo. Mas isso aí já foi abraçar ela, já deu beijo, já deu. Se esqueceu no mesmo instante. E daí a gente já consegue diferenciar esses dois, né? O colérico é aquela criança que geralmente ela vai guiar as brincadeiras. Geralmente vai ser ela que vai tomar a iniciativa das coisas, vai ser ela que vai puxar o bonde, digamos assim. Então, são crianças que você observa Tem que tem uma certa a índole mais liderança ali adulta. no. A liderança é forte. Tem uma índole mais adulta ali. E eu percebo que geralmente é uma criança que também ela tem muita dificuldade de perder, certo? Você vai notar, por exemplo, se seu filho for colérico, você vai notar que aquela criança ela fica meio agoniada quando as coisas dão errado, sabe? Dá uma tensão. Talvez seu filho até saia batendo nas coisas, talvez, tentando descontar essa raiva que ele É, sente. Assim, todo mundo não, pode quem sentir nunca raiva. jogou, estava Oi? jogando com os amiguinhos, quem nunca estava jogando com os amiguinhos, algum jogo de tabuleiro e a criança perde e joga tudo aqui, pronto, acabou a Exatamente. brincadeira. É uma brincadeira. É um Ainda descobri que colérico. é um colérico, né? E geralmente, assim, qualquer criança pode ficar irritada, é claro, mas geralmente o colérico aparece de uma forma física ali, né? A vontade, pelo menos, que ele sente é isso.
no exato momento. Essa primeira questão da ira, geralmente é o que aparece no momento, né? Essa é a reação dele, ó. É intensa, explosiva e marcante, né? E geralmente aparece nessa questão dos movimentos, da energia, o excesso de energia que essa criança tem é muito grande. Então, mesmo que você tenha um filho que seja colérico, né, tende a liderança, tende a guiar, mesmo que você coloque ele no videogame ali, né, deixe ele ali de frente para a televisão, ele não vai deixar de ser colérico, né? É mais ou menos como você pegar um husky siberiano, né, aquele cachorro que foi feito para correr e prende ele dentro de um apartamento, aquele menino vai ficar agitado. E, geralmente essa expansão dele vai se mostrar de alguma forma. De que forma? Já que não é competindo, já que não é liderando, vai ser como? Através de pirraça, vai ser através de travessuras, vai através de implicância. Geralmente vai aparecer num lugar de malcriação, quando essa expansão do seu filho que é colérico, ela não está bem orientada. Geralmente vai ser batendo nos coleguinhas. Por isso, de alguma forma, essa expansão vai aparecer. Não tem necessariamente como fazer o colérico ele agir menos. A menos que você realmente seria, como é que eu posso dizer? Seria tirar muito ele do eixo natural dele, tá entendendo? Deixar essa pessoa totalmente desorientada na vida. Então, muitos coléricos, às vezes, têm uma educação muito, assim, restringida, né? E acabam não tomando posse daquilo que é natural do temperamento dele, né? Que é essa questão de guiar, de iluminar os outros, né? De aquecer. E acabam caindo no polo oposto, que é o quê? Queimar, cegar, né? E acabar tendo reações iradas e não tendo controle do seu próprio temperamento, da sua própria cólera. Então, Aqui no meu perfil, muitas mães vêm perguntando quais tipos de atividades, né? Porque, para quem é do seu perfil e não me conhece, meu perfil eu falo sobre educação domiciliar, sobre homeschooling. Então, vem perguntando atividades, e aí, qual atividade eu faço com meu filho? Então, assim, quais seriam o melhor caminho para ensinar, né? O colérico, pelo que você já falou ali, e eu também sei, é bom você colocar em esportes de competição. Mas, assim, de atividades, de como eles aceitam bem a ludicidade, ao lúdico, como que você guia ele ali na hora de você ensinar ele alguma matéria? bom, a questão de lúdico, eu não colocaria muita ludicidade, isso é mais pro sanguíneo. O colérico, ele quer mais objetividade, quer entender a razão daquilo, a importância daquilo. Quando você chegar para algum esporte para ele, alguma tarefa, ele vai te perguntar por quê, né? Por que que eu tenho que fazer isso? E se você for uma pessoa colérica, você vai, como assim? É porque eu estou mandando, tá entendendo? E na verdade você só vai estar incitando, né, esse lado do seu filho de quê? De inconsequência, né? Então é preciso dar as razões para o colérico para que ele faça aquilo que ele tem de fazer, né, para a criança colérica. Ela vai argumentar porque nessa tensão ela vai encontrar a verdade, entende? Na verdade, ele muitas vezes pega ali uma posição contrária à sua só para testar força, só para ter o debate, sabe? Ter esse calor do debate. Não necessariamente porque não está indo com a tua cara ou porque ele está contra você. Não. É só natural desse temperamento buscar razões para fazer aquilo que faz. Então você vai lá, argumenta, dá os seus argumentos, fala, ó, por que que é importante você arrumar o quarto? Bom, ó, porque você vai se tornar uma pessoa melhor com isso, porque, olha, um quarto organizado revela uma mente organizada, isso reflete no seu comportamento. Você vai dizer para ele que ele já é grandinho, que ele já pode ter responsabilidades, tá entendendo? Você vai dar argumentos para ele racionais daquilo. Não vai botar ali numa brincadeira, não, porque tem um conto de fadas aqui, o seu quarto é um castelo, que isso aí ia funcionar com uma beleza aqui com o sanguíneo. Mas com o colérico, ele quer lá saber de castelo, quer saber da importância que isso aqui tem, tá entendendo? E você fala. E engraçado é que se você souber explicar as razões, os motivos para o colérico, de uma forma assim que impacte ele, aquilo fica, tá entendendo? Fica. Geralmente, bons pais, bons professores marcam o colérico de uma forma que ele realmente introjeta aquilo, né? Não pela interiorização, porque ele não é introspectivo, ele não tende a se debruçar, mas pela marca da secura, entende? Ele vai ficar com aquela impressão dentro dele. E aquilo vai reviver dentro dele. Então, assim, por um lado, pode ser muito ruim, como eu falei lá, a minha primeira Maria, né? Deu uma bronca, ela ficou no outro dia. Mas se você souber usar essa Uhum. característica a seu favor, é muito boa. Porque as suas regras, né, as suas normas, aquilo vai ficando nele. Vai ficando, né? Ou seja, ou a criança colérica, você usa essa secura expansiva, né, a seu favor, ou ela vai ficar contra você. Não tem escolha. Então, que seja impactando ele, né, com esses motivos, com essas razões, certo? E nunca dizendo é porque eu estou mandando.
é porque eu sou o seu pai, é porque É, sou eu não que digo assim. enfrentar, né? Porque senão vai ficar ali um dando porrada no outro E não vai e funcionar. não vai seguir. E É outra muito coisa, melhor dar um motivo, né, para a criança, porque ela vai entender e vai compreender o porquê que ela tem que fazer aquilo ali, que é por uma causa maior. exatamente. E engraçado é que muitos pais tendem a se estressar muito com as crianças coléricas, né? Porque elas tendem a reagir de forma explosiva, né? De uma vez e tudo, e acabar falando coisas sem pensar, acaba sendo inconsequente, acaba ofendendo sem querer, tocando justamente na ferida. E se for um pai do mesmo temperamento, pode ser um pouco difícil, né? Porque a tendência vai se bater de volta, mas Aí é tem que fogo entender. com fogo, queima tudo e acaba. Exatamente, mas tem que tomar cuidado com isso, porque assim, o seu filho não quer te desafiar, ele não quer pegar a sua autoridade, ele é uma criança, ele só quer ser amado, ele só quer ser cuidado, e a pessoa tem que se colocar no lugar dela, né? Um adulto tem que ter a cabeça no lugar, não pode ser o primeiro a explodir. Então é uma boa oportunidade até para uma pessoa polir seu próprio temperamento. Então, no caso ali, o filho tá falando alto e não sei o quê, em vez de você se irar também e ficar os dois gritando ali, por que que você não, pelo contrário, fala baixo? Fala baixo, e com autoridade, é claro. Aí nessa casa não se pode gritar. E ele, Uhum. tá entendendo? Você falou de forma baixinha, né? E direta com ele, né? Ou então, você já é muito adulto para ficar gritando assim. Perceba o que você fez, tá entendendo? Tipo assim, não critica assim ele, não é uma crítica que você vai fazer, não é incisiva, mas tipo assim, filho, você acha que precisa de tudo isso? Alguma coisa vai se resolver com isso? Isso vai ter alguma finalidade? Forma baixa, não precisa levar a voz, não. E ele vai. É, você tem razão. Tem razão. Tá entendendo? É isso. Né? Uhum. E os pontos fortes do colégio? Bom, o Como colégio, se trabalhar isso dos pais, né? os pontos fortes do colégio. É como você já falou, tem que colocar algum esporte, alguma coisa para esse menino, para ele poder como é que eu posso dizer? Para ele poder se apossar, né, das suas próprias qualidades, das suas próprias capacidades inatas. Tá ali o menino, ele é colérico. Você tá ali, deixa ele o dia todo no videogame, só em televisão ali. O que vai acontecer com essa criança? Ou ela vai usar aquilo de uma forma de competição, né? Vai querer ser o melhor naquele jogo, coisa que não vai dar muito futuro, né? Ou naquela televisão vai querer assistir tudo, 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 e vai dispensar muito dos seus potenciais, né? Então, na verdade, não é impor um esporte para ele, impor uma atividade. Quem vai que ele não gosta daquele esporte, daquela atividade? Se trata mais ou menos de você vasculhar os interesses dele. Talvez você bota ali o xadrez para ele, ver como é que ele se sai, tá entendendo? Ah, talvez ele goste de xadrez. Ou então, você bota ele ali no jiu-jitsu, ou no taekwondo, bota uma luta ali para ele, tá entendendo? Você vai mais ou menos mapeando os gostos dele e colocando isso como um desafio para ele, para que ele seja melhor. É claro, e você tem que ajudar ele na hora que ele for perder, né? Porque ele não pode se estabanar, perder a cabeça só porque não ganhou o jogo, não ganhou algo, né? É engraçado, o colérico diz assim, eu vou aqui jogar para me desestressar. Aí ele perde, É, tudo, explode tudo, taca. Ele tem vontade de tacar o celular na parede, só não taca porque é pobre, né? Não vai poder comprar outro. Mas se fosse rico, tava tacando o celular na parede adoidado. Quer identificar um colérico, dá é, um joguinho desse para ele. Se ele vê aí a reação, quando ele perder, game over, ele, quando alguém fizer alguma coisa de errada, é muito fácil de identificar o colérico. Dá um joguinho maldito desse para ele. E você tem que ensinar ele a lidar com isso, tá entendendo? Daquela forma, ó, pacientemente, dando os motivos, dando as razões, sendo racional, né? E não elevando a voz. Porque no momento que você eleva a voz, você já está perdendo a razão, né? Você tem que ser aquele que está uhum, no controle. A autoridade não se faz só de ordens, sedúvio, não, é uma autoridade assim de influência. Entendeu? E quem tem influência é uma pessoa que está num grau acima. O problema é você descer do salto ali, né? E ir para o mesmo nível da criança. uhum. E agora, não sei se você já encerrou, mas a gente podia falar dos sanguíneos, que eu acho que esse aqui vai ser o mais demorado, O porque as sanguíneo. crianças sanguíneas, coitadas. É porque Eu falo propriedade. as E crianças aqui sanguíneas eu sou sanguínea, meu filho é sanguíneo. Então é são, uma coisa são as crianças que ótima. mais dão trabalho São as que nos mais é um primeiros trabalho anos. difícil, porque os pais não conseguem compreender essa necessidade de temperamento.
Entope o menino de remédio. Meu Deus do céu, quantos sanguíneos não tem aí que uma vez eu coloquei lá no meu perfil? Meu Deus do céu, veio um mar de sanguíneos dizendo, olha, minha mãe quis me entupir de remédio para TDAH, meu professor me deu remédio, não sei quem me deu remédio. Eu digo, meu Deus do céu, e enfiar na goela de vocês desse jeito? Foi. E teve uns que eu acompanhei o caso, né? Minha Nossa Senhora, teve consequências enormes na vida da pessoa, ela tomando ali um remédio que não era necessário. Sendo que era só a É. natureza dela, só saber lidar com aquilo. O pessoal hoje tudo é E TDAH, tudo em top de remédios, só as crianças isso é sanguíneas. importante falar, porque é só você pensar, não que não exista necessidade de tomar um remédio, mas tem que ser algo com muita seriedade, porque não é a mesma coisa que o paracetamol. Depois da Ritalina, o único estimulante maior, né, é a cocaína. Então, ele é muito forte. Então, se for usar, tem que ser usado com extrema necessidade. No nosso caso, a gente teve muito até a opção pelo homeschooling, foi por isso, né? Pela essa dificuldade de se enquadrar ali naquela salinha. O bichinho sofreu, coitado. Tentar botar ele para sentar naquela cadeirinha, olhar para o professor ali, é quase uma tortura. Uma criança sanguínea, ó, é que nem a colérica, como você já havia dito, né? Expansiva, só que é uma expansão diferente. É uma expansão por envolvimento, é uma expansão por relacionamento. Então, mais ou menos assim, você pega ali a criança, bota ela numa sala de aula, tu encaixota o menino ali, não pode olhar para o lado, não pode falar com o coleguinha, mas, meu Deus, a natureza dela é essa. Como é que vocês querem que ele não seja distraído, que ele não seja desfocado? Se a interação, o melhor que ele tem é a comunicação, essa capacidade de encantar as pessoas que devia ser investido. Mas quantas escolas investem nisso atualmente? Nenhuma. Poucas, aliás, né? E se dentro de casa o sanguíneo não tiver uns pais que ajudem ele a fortalecer aquilo que ele tem de melhor, ele vai se dar muito mal na vida. Ele vai entender que ele vai ter que pegar o mesmo ritmo ali dos outros, né? Pegar aquela ordem, aquela estrutura e vai ter que se adequar àquilo. E muitas vezes ele fracassa miseravelmente, né? Porque as aptidões dele são outras, né? Ou ele tem outras habilidades ali que estão sendo colocadas por debaixo dos panos, estão sendo, como é que se abafadas, né? Ali, a capacidade lírica, né? A capacidade musical, a capacidade de fazer poemas, a capacidade de encantar, né? Capacidade comunicativa, a capacidade de conciliação, a capacidade de trazer a paz aqui para as pessoas, fazer com que elas se relacionem. Isso tudo são habilidades do sanguíneo e que não são valorizadas, né, na estrutura escolar de hoje. E não é à toa que a criança não vai se adequar tão bem assim. Que geralmente, na maioria das vezes, aquilo não é um ambiente tão bom para o sanguíneo. Se a criança for sanguínea, né, for inteligente, ela vai ser avessa a todo aquele ambiente, né? Tudo bem, vou aqui resistir, depois eu vou aqui treinando em casa, né? As minhas verdadeiras habilidades, minhas verdadeiras aptidões. E se não for, né, não for tão inteligente, ela vai ter que não for uma herdeira, né, da vida, ela vai ter que se utilizar daquilo que ela tem de melhor, que é o quê? Essa capacidade de interagir, essa capacidade de encantar as pessoas, de ser querido por todos. Isso é o que ele tem que cultivar em si, né? Porque isso aí vai dar para ele as ferramentas que ele necessita para se orientar no mundo, para realmente se manifestar propriamente. Então, você tem ali na sua casa um sanguíneo, meu filho, aquilo ali vai ser seu, aquilo que você vai ter que guardar. Né? A sua casa vai ser um local ali onde ele pode realmente cultivar aquilo que ele tem de melhor. Porque todo mundo do outro lado daquela casa, né, do lado de fora, vai querer meta, vai querer concentração, vai querer estrutura, tudo. E são coisas que o sanguíneo vai ter dificuldade em entregar, muita dificuldade. Vocês não sabem como é no dia a dia. Então, eu tenho um filho de 3 meses e o meu filho de 6 anos, que vai fazer 7 meses que vem, que ele é sanguíneo. Então, eu estou falando com. E eu sou sanguínea, eu fui criança sanguínea, então eu estou falando aqui com dupla propriedade. Como eu me sentia dentro da sala de aula, como eu me sentia como a criança sanguínea, e como eu sei hoje, como papel de mãe da criança sanguínea, como é difícil. Inclusive, quando eu falei no começo, o sanguíneo, eles dão mais trabalho para os pais, é muito difícil lidar com o sanguíneo. É bem complicado, né? Eu sei, porque às vezes eu mesma, sendo sanguínea, sabendo que é uma necessidade dele, eu me irrito porque ele não presta atenção, porque eu peço ele para arrumar o quarto,
e aí eu vou ver, ele já tá viajando, tá brincando. Só que a gente também tem que ver, e eu falo no meu Instagram para pais, né? É para as mães, né? Então, assim, quais as características principais do sanguíneo? Então, eu vou responder essa pergunta aqui como mãe, né? E também falar um pouquinho essa aí. Por quê? Ele tira a minha paciência, porque eu vou botar ele lá para fazer uma atividade, e ele não vai fazer porque ele está viajando. Só que a gente também, como os pais, a gente tem que entender os nossos filhos. Foi a mesma coisa que você falou do colérico. Não é para você enfrentar a criança. Você é o adulto. Né? Você é o adulto. Não é a criança que é o adulto. Então você que tem que saber lidar com aquela situação, não é a criança. Então eu perco a paciência, eu tô, como eu falei, um bebê de 3 meses, meu marido trabalha embarcado, não é fácil mesmo não é vida, privação de sono, tem dia que eu tô estressada e eu não vou ter paciência com o sanguíneo. Só que a culpa é minha de não estar paciente, não é dele. Ele é assim, é natural dele. E eu sofria isso também, essa essa não compreensão, né? Então, no caso, você, eu acho que pela sua cara de novinho não é pai, mas eu sou mãe e eu falo para mães, eu convivo com muitos pais, pessoas que conhecem temperamentos, eu falo sobre esse assunto no meu Instagram. E Então, eu falo eu não tô entendendo o que com ele perguntou. propriedade pelo sangue. Eu juro que eu não Eu entendi. acho que ela achou que nós dois não tínhamos filhos e não estava sabendo. Aqui somos quatro: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólica. Então aqui... Não, meu primo é sanguíneo, meu irmão é sanguíneo, eu sei lidar com essa gente, meu povo. Vocês acham que eu estou aqui falando coisa só dos livros, sem a experiência prática do que adianta você não convive com essas pessoas. E eu não estou falando aqui só pelo que eu convivo e só pelo que eu vi, não. Estou pegando o que eu estudei em vários livros aqui que, se quiser, eu mostro, tá bom? E a minha experiência com aquelas pessoas com quem eu convivo, tá bom? Eu tenho pessoas que eu me relaciono, eu tenho primos, tenho irmãos, tenho mãe, tenho avô, tá bom? Então eu sei o que eu estou dizendo. Pegando aqui bem um negócio colérico, né? é, Então vamos aqui pegar então aqui aqui falando de quais as características. características principais do sanguíneo? As características principais do sanguíneo. Primeiro, é uma criança mais extrovertida, uma criança que tende a falar tudo aquilo que sente, tá entendendo? Às vezes o Mateuzinho chega aqui, não tem, e eu pergunto assim, por que você tá chorando? Ele, no mesmo instante, ele fala, não, olha, ele brigou comigo, tá entendendo? Aí eu, quem foi? Foi ele, tá entendendo? É uma criança que não vai guardar nada, tá entendendo? Ela chega aqui na escola, teve uma briga, ela vai lá e conta pra você, tá entendendo? É uma criança muito pra fora. É muito para fora, ela exterioriza tudo aquilo que sente. Porque, ó, o sanguíneo, as coisas chegam para ele através dos 5 sentidos. E ele é muito sensível, ele é muito sensitivo ao que chega dos sentidos. Ele chega, impressiona e ele quer falar, ele quer expressar. É como se mais ou menos não chegasse até o fundo, ó. Bateu aqui, voltou, tá entendendo? Por quê? Porque para ele entender as coisas, ele precisa se expressar, ele precisa falar. É como se ele organizasse o seu mundo interior, a sua estrutura interna, né, enquanto ele se expressa, enquanto ele fala. Geralmente os pais de sanguíneo, eu sei que você deve saber disso, né? Talvez vocês quisessem que o filho falasse um pouco menos, porque parece que vocês sabem tudo dele, né? Tudo. O menino de trás à avessa parece que vocês conhecem tudo, porque ele diz tudo, aquilo que sente, aquilo que ele está pensando. Enquanto ele está pensando, ele está falando aquilo, e você vai entender a criatura. Diferente de um filho melancólico, que parece que é um pouco mais restringido, não vai falar tudo, vai ter uma dificuldadezinha. O sanguíneo, não. O sanguíneo fala na hora. Eu até brinco assim, eu acho que os sanguíneos são mais fáceis de identificar, principalmente criança, porque é o menino que vai chegar na escola, epa, aconteceu, ei, professor, aconteceu isso. Não é, eu falei aquele que o professor vai falar alguma coisa e igual com meu filho, eu vou falar, filho, e aí, então, quanto que é 13 mais 14? Ah, então, mãe, o meu jacaré, que tá lá no quarto, eu peguei e brinquei, tipo, né, ele vai entrar num assunto completamente diferente. E perguntar assim, como lidar, como fazer, né, com a sanguínea. Ter paciência, gente. Infelizmente ou felizmente, eles estão assim. Então, e deixa ele ter deixa ele voar de vez em quando, né? Hoje, igual a gente fazendo uma atividade de matemática, eu até filmei, mas
ele ia ver, então eu deixei quieto. Ele estava completamente olhando, fazendo um aviãozinho. Aí ele ia lá, fazia um. Aí fazia outro aviãozinho, fazia um. Daqui a pouco ele respondeu tudo certo, sozinho fazendo, respondeu tudo certo, mas ele estava com uma coisa na cabeça dele. Ele falou, eu imaginei que cada ponta era uma coisa, então ele tava com ele usou aquilo ali para imaginação. Ele mesmo traz a ludicidade ali, mesmo quando não tem. Porque tudo ele faz em base de imaginação. É mais ou menos. Ele estava passando pano no quarto dele, e aí ele falou, eu tô fingindo que eu tô passando um ácido pro vilão não entrar. Então tudo tem uma brincadeira ali. Tudo. E às vezes a gente não precisa brincar, precisa ter foco, né? E aí como que você traz esse foco pro sanguíneo? É voa passarinho. Voa feito um passarinho, é desse jeito. Bom, se você já sabe que ela vive nesse mundo da ludicidade, nesse mundo aí da criatividade, da fantasia, quando você quer que ela faça alguma tarefa, você não pode colocar ela de forma rígida, de forma crítica, né? De forma seca, sem sal, não é? Então o que é que você faz? Você faz justamente isso que ela já estava fazendo, tá entendendo? Ou seja, você pega essa ludicidade, essa brincadeira que é inerente a esse temperamento, né? E coloca nas tarefas. Arranja uma forma de fazer com que as tarefas pareçam divertidas, envolvendo uma narrativa, uma história para essa criança se envolver, tá entendendo? Porque isso vai fazer com que ela se anime mais. E às vezes você ouve também as historinhas dela, porque assim você pode pegar e conectar com as coisas, tá vendo? Ela vai te falar alguma coisa ali, tu conecta com aquilo que tu quer. Ah, que legal, lá o cachorrinho e tudo mais, mas você sabe que também tem isso aqui, sabe lá os 3 cachorrinhos? Pois é, 3 mais 4, tá entendendo? Vai conectando a história com aquilo que tem que fazer, com a tarefa. E toda vez que for colocar alguma tarefa, tem que ser algo lúdico. É engraçado, uma vez uma seguidora falou que pegando lá os ensinamentos que ela estava aprendendo nos meus posts, ela soube direitinho como é que tratava os irmãos dela. Precisava arrumar ali o quarto, né, deles. Aí ela chegou pro sanguíneo,zinho e falou assim, olha, o seu irmão, ele precisa de ajuda, certo? E eu sei que você gosta de ajudá-lo, né? Você não vai deixar ele fazer Aí sozinho. se mexe com o Você vai sanguíneo. lá Você falou mostrar. que alguém precisa de ajuda, Alguém precisa de ajuda. Não o faz por ele, sanguíneo. mas pelos outros ele faz, tá entendendo? Então vai lá, ó, o seu coleguinha precisa da sua ajuda, seu irmãozinho precisa da sua ajuda. Aí o que que ela foi? Depois ela foi lá no irmãozinho colérico dela, olha, o seu irmãozinho mais novo, o sanguíneo,zinho, ele precisa de alguém para comandar. Ele precisa de alguém ali para poder organizar direito as coisas, né? Botar as coisas no lugar em cada Ó, tá aí canto. uma dupla que Então, vai longe. então eu tenho uma missão para você. Aí eu acho engraçado que ela falou que o menino bateu até continência, tá entendendo? Bateu continência, um nadinho aqui. Uma missão, que é a missão. Aí vai lá ajudar o seu irmão, né? Vai lá organizar, fazer com que veja que tudo faça com que tudo saia na ordem, que tudo saia perfeito. Aí foi lá e foi. O menino o sanguíneo tava lá para ajudar o irmãozinho, né? A interação, a comunicação, o uau, a expansão que envolve. E agora o coléricozinho? O coléricozinho tá ali para botar estrutura, tá ali para botar ordem nas coisas, para comandar, para ver que as coisas estavam sendo feitas da forma correta. E assim os dois fizeram a tarefa, só que cada um ali foi incentivado a seu próprio modo. É o colérico, expansão útil, né? Marcar posição, coisas importantes, razões nobres, né? Coisas realmente que são responsabilidades reais. O sanguíneo, amizade, né? Envolvimento, conselho, né? Interação, ludicidade, brincadeira. E é isso, você lida com É. esses dois temperamentos, cada um ao seu próprio modo. E esses dois temperamentos funcionam muito bem juntos. Eu falo que eu amo os colegas. Porque eles dão uns chacoalhões assim, vai, minha filha, aí eu vou. Então se você tem, né, ela falou que tem um sanguíneo, acho que um colérico, põe aí os dois juntos, que aí vai andar. Quando um for fazer uma atividade, faz aí o que o senhor falou, que vai funcionar bem. Usa ali o, bota E ali o qual o coléricozinho para próximo comandar que. e o sanguíneo,zinho achando que tá só interagindo, né? Só tá pela brincadeira. É assim, bota na cabeça do sanguíneo, é a interação. Bota na cabeça do colérico, é ganhar, é ser o líder, é liderar, tá entendendo? E assim tu convence os dois. Cada um vai ter os seus próprios motivos, né? Você vai convencer cada um da forma correta. Uhum. E o próximo eu teria falar sobre qual? Melancólico? É bom o melancólico, né?
O fleumático, tadinho, ele é mais fácil de falar. Criança fleumática, às É, vezes até some, né? só que tem um detalhe, é justamente isso que tem que ter um certo cuidado É, muito grande, porque assim, as crianças expansivas geralmente elas chamam mais atenção, porque o colégio está ali tendo dificuldade na hora de perder, né, expandindo, batendo em coisa, né? O sanguíneo está ali falando adoidado, não está prestando atenção em nada, e as professoras reclamando, e aí vocês dão atenção demais para os expansivos, para o sanguíneo, para o colérico, e esquecem do melancólico, do fleumático. Ah, ele é tão quietinho. é. Ah, ele não faz nada, então eu vou aqui botar meu foco nessas crianças que dão mais trabalho. Qual é o problema? Vocês acham que o fleumático e o melancólico não têm coisas para lidar, não? Acha que eles não têm É. umas certas tendências negativas para certos efeitos que eles têm que lidar na vida deles, não? Qual é o problema? Os pais negligenciam o cuidado com os introspectivos e na vida adulta eles vão ter que lidar com os defeitos dominantes deles. Por quê? Porque não lidou na infância. Estava prestando atenção demais no irmãozinho colérico, no irmãozinho sanguíneo, enquanto o fleumático e o melancólico passaram por debaixo Acaba do radar. sumindo. Passaram por Eu debaixo. falo que eu tenho um certo medo, não medo, né? Mas assim, certo receio do meu filho mais novo ser melancólico. Eu amo os melancólicos, mas para o sanguíneo, eu acho que é muito difícil ele entender a tristeza do melancólico. Acha que às vezes, como não fica, não marca, né? Alguém briga com você agora e você não acabou, pronto, resolveu aquilo ali, brigou, vai brigar, o sanguíneo vai brigar, mas acabou ali a discussão, daqui a pouco estão lá juntos, mão dada, não tem problema nenhum. Já o melancólico não, e o sanguíneo é difícil de entender isso. Então, É, essa aqui é frescura, mas a dor do melancólico, a tristeza do melancólico é real. Para é, eles é real, né? é engraçado, é porque assim, é por isso que a gente estuda temperamento no final das contas, né? Pra gente entender a outra pessoa. Porque se for olhar por esse ângulo, o melancólico também não vai entender o sanguíneo, se ele não tiver conhecimento dos temperamentos. Ele vai É uma imaginar. tortura para o melancólico Agora vamos conviver com o trazer para sanguíneo. olha aqui, ó, vamos trazer para a visão do melancólico aqui, a visão dele. Como assim? A minha mãe, ela não se importa comigo, ela tá fazendo pouco caso daquilo que eu sinto. Ela tá dizendo, deixa disso, mas não dá. Tá aqui, eu tô sentindo. Será que ela não se importa comigo? Aí vai criando um mundo à parte dela. Tá entendendo? Ou seja, tem essa questão, tem essa dualidade. Por isso que é importante a gente saber de temperamento. Para a gente tratar outra pessoa com mais justiça. E se for olhar mesmo, são mundos É. diferentes. É a mesma E quais dificuldade. são as características das nossas crianças melancólicas? A criança melancólica é uma criança mais quieta, realmente. É uma criança que geralmente ela não vai te retrucar. Não vai retrucar as broncas, tá entendendo? A sanguínea e a colérica, elas vão ter aquele impulso de reagir. Pode não reagir por medo, não sei, mas a primeiro impulso que ela vai ter é de falar alguma coisa. A sanguínea de falar alguma coisa, a colérica de argumentar. O sanguíneo, o melancólico e o fleumático, não. Eles vão tender a trazer aquilo para dentro. A reação delas não vai ser aquela expansão, mas vai ser ficar pensando sobre aquilo. Vai ficar elaborando, vai trazer para dentro aquilo, vai ficar se debruçando. Só que no caso da melancólica, às vezes os pais não entendem. Mas você disse alguma coisa aqui, você fez alguma injustiça aqui, a criança vai ficar cristalizando aquilo. É mais ou menos como se ela fosse uma porcelana, sabe? A criança melancólica é uma porcelana. Se você ficar riscando ali, aquelas marcas vão ficar. Então, se você for uma pessoa injusta, se você for um adulto que só critica, que só grita, que não sabe educar seus filhos, você sabe o que, que você vai fazer? Você vai impressionar o melancólico, ele vai ficar marcado, ó, ele vai trazer para dentro dele e vai ficar. E o que, que ele vai conceber do mundo? As pessoas são ruins. As pessoas não são confiáveis. As pessoas são assim, como a minha mãe. Tá entendendo? E vai se fechar. Porque ó, a criança melancólica é como a terra. Ó. A coisa entra, né? Tem a acomodação, a concentração e fica. Permanece. Tá entendendo? Fica a marca ali. É mais ou menos como um solo, realmente. Você está aqui com uma plantação. Você pode plantar sementes boas, né? O trigo ou o julho ali, o julho, esqueci como é que se fala. Trigo e joio. E o joio, né? Lá naquela terra. Agora, não vai ser a culpa dela do que vai nascer ali, mas do que você está plantando. Se você bota bronca, se você bota grito, se você bota injustiça, é isso que vai nascer no peito dela. Essa desesperança, essa tristeza diante da vida, achar que todo mundo é injusto, achar que ninguém presta, achar que está todo mundo contra ela.
Agora, se você vai lá e alimenta ela com o quê? Boa música, arte, contemplação, leva ela para lugares bonitos, e ela vê, meu Deus, o mundo é maravilhoso, entendeu? Vai colocando as Tem que coisas boas fazer um naquele. esforço para mostrar para o melancólico que o mundo é bom, O mundo que é as feliz. pessoas têm pessoas boas no mundo, porque eles têm essa tendência, né, de achar que não existe pessoas boas no mundo, que existe pessoas ruins sim, mas não, eles não focam muito, por exemplo, Madre Teresa, eles vão pro Jack Stripador. Então, é isso que acaba marcando, né, o pessimismo. Uhum. E é justamente isso, é o pessimismo que fica marcado nele que você vai ter que ajudá-lo, ó, desde cedo a lutar contra isso. Mostrar a alegria do mundo, mostrar a beleza que existe, para que esse menino não cresça com a visão negativa do mundo, achar que nada vai dar certo, que as coisas são assim mesmo e que não existe esperança, que não existe salvação e pronto, acabou-se, né? Fora que o melancólico, a tristeza que ele sente não é aquela tristeza necessariamente de depressão. A tristeza que ele sente lá no fundo, que muitos melancólicos não sabem, é na verdade uma nostalgia de eternidade. Eu falei que a terra guarda. É mais ou menos como se no coração do melancólico tivesse um tesouro. Qual é o tesouro que existe no coração dele? Essa memória, esse restício dessa memória dessa eternidade. É como se a alma dele desejasse o céu, da onde ela partiu, a eternidade. Se ele tivesse esse desejo, aquilo estivesse lá no coração dele. Aí ele sente essa coisa, esse desejo dos bens altos, dos bens altos, entende? Mais ou menos como se fosse realmente essa lembrança de eternidade. E só essas coisas que são eternas podem satisfazê-lo. Então, desde cedo ali, tem que colocar elementos para a criança melancólica ir nutrindo, né? E alimentando esse desejo de eternidade que ela tem. Tá entendendo? Porque essas coisinhas aqui mais de baixo não vão satisfazê-la, certo? Uma criança melancólica que não é apresentada para essas questões de transcendência, de beleza, de verdade, de bondade, tende a entristecer realmente. Tende a se tornar um adulto bem difícil. As crianças sanguíneas, elas costumam nos primeiros anos serem crianças muito difíceis. Por quê? Porque elas não têm a expressividade, então acaba se manifestando muito pelo corpo, acaba parecendo distraído. Mas conforme ele vai crescendo, amadurecendo, se consolidando, 9 anos, 8 anos por ali, ela vai se tornando mais fácil, vai se tornando mais dócil, vai ficando mais tranquila, mais fácil de lidar. O melancólico é o contrário, é aquela criança, como eu já falei, não reage, parece que passa por debaixo do radar, ela tá ali, ó, só absorvendo, só absorvendo, só absorvendo, só absorvendo. Com o tempo, essa estrutura começa a pesar sobre os ombros dela, começa a pesar a estrutura do mundo, ainda mais se ela só absorveu coisas ruins. Então você vai ver ali um filho que era muito bonzinho ali na infância, mas se torna um adolescente problemático, um adulto problemático. Por quê? Porque por causa disso. Não lidou com aqueles defeitos que ele tinha mais tendência logo na infância. Porque você não prestou atenção. Seu filho estava ali absorvendo tudo e você nem notou. Criando ali um mundo à parte de você, do qual você nem é mais capaz de acessar, porque está tão fundo ali, cristalizado, que você não consegue pegar, né? Você não consegue tocar ali. Aí, para trabalhar essa terra, é a mesma coisa de trabalhar com o terreno mesmo. Ó. Você colocou ali pedregulho, lama, coisa espalhada naquele solo. Ah, meu filho, o trabalho é árduo. É árduo para poder consertar isso aí, tá entendendo? É necessário esforço, é necessário você ir lá, como é que eu posso dizer, desinstalando cada uma dessas chavezinhas que está aí dentro dele, tá entendendo? Desinstalar cada um e trazendo novas impressões boas a respeito do mundo, a respeito das pessoas. Mas isso leva tempo, né? Não é coisa que você faz do dia para a noite. Então, nada melhor do que fazer logo isso desde cedo, né? Alimentar ela com coisas boas desde cedo, porque depois para arrancar a erva daninha, né, e plantar coisa boa, vai precisar um certo processo, né, de amadurecimento, de busca de trabalhar esses defeitos, né, que são mais tendentes para o melancólico, tristeza, pessimismo, desesperança, certo? Então, consiste nisso, a educação do melancólico. Consiste em você colocar esses elementos para que quando ele cresça, aquelas coisas boas estejam cristalizadas no seu peito. Uma criança melancólica que teve bons pais, que teve uma boa tradição, que teve uma boa cultura que lhe foi legada, ela vai trazer todos aqueles valores para a vida adulta e vai se tornar um adulto exímio, um adulto que vai guardar no seu peito todas aquelas boas impressões que seus pais lhe causaram, né? Então, vai conseguir, depois de desatar os nós, né, do mundo, conseguir se tornar até uma boa conselheira com a idade, né?
E ela vai entender melhor as coisas, vai pensar, ter essa introspecção, essa análise sobre tudo. E no caso de atividade, né? Faz o melancólico, ele não se dá muito bem, eu acho que até Se alguém é o aguenta. contrário, né, do sanguíneo. Ele vai tão bem na ludicidade, já se você for usar isso no melancólico, você pode ter até um grande problema. Isso é para ler as perguntas, não estou vendo muitas perguntas. Coloquem suas frases em posts. Coloquem suas Deixa frases eu em ver. posts. Eu já coloquei, Daniele. Tem muitos posts meus. Tem uns lá de crianças. Sobre isso eu falo muito sobre Não, essa e se, questão. eu acho que ele está falando, e se eles não quiserem? Hum? Eu não sei se você. É porque foi. Cada palavra acabou indo num comentário. Se eles não quiserem o quê? Eu acho que estava falando dos pais, né? Então, se Ah, for o por pai? isso, Se a eles gente não não quiserem. tem o que fazer, né? Se eles não quiserem tratar o melancólico assim. E aí, Aí na vida vai. adulta, ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Não é à toa que tem É tantos porque melancólicos aí, às vezes com alguns problemas assim para serem lidados. A gente vê que na maior parte o Instagram aqui é cheio de melancólicos. Nessas questões de desenvolvimento, nessas questões de lidar com problemas, questões emocionais e tudo mais, tem muito melancólico. Eu diria que talvez o maior público de temperamento seja melancólico. E não é de se estranhar, né? Os pais desconheciam o temperamento da criatura, não sabiam como lidar com ela, eles que é bastante perspicaz, vai buscar na vida adulta consertar essas coisas. É muito perspicaz o melancólico. a Ana perguntou: sou nova nessa parte do temperamento. Tem um teste que eu posso fazer Eu não para coloquei em saber com teste. convicção? Eles são muito É, ruins, porque assim, eu estou falando aqui de características que são básicas suas, minerais. Acontece quanto mais, como a minha amiga já falou, quanto mais você vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, mais a sua personalidade vai crescendo. Ou seja, a sua narrativa, esses atos que você vai tomando, que como é que eu posso dizer, vai costurando, né, esse tecido da sua vida, vai ficando cada vez mais complexo. Então, nem tudo vem só do temperamento, ainda mais se você está analisando o adulto. Aí, tipo lá, o teste vai ficar falando o quê? Você gosta de ler? Aí eu, como assim? Então, e o que que isso tem a ver, tá entendendo? Você é uma pessoa rancorosa, mas e se eu perdoar? Tá entendendo? Ou seja, um adulto, você não vai aplicar esses testes, eu não aplicaria nem em crianças. Geralmente está errado por conta disso. Porque, ó, eles é, não conseguem reparar os testes, aquilo que vem do temperamento, aquilo que vem do caráter, aquilo que vem da sua educação, dos vícios, das virtudes que você adquiriu ao longo da vida, tá entendendo? Por isso que, em geral, os testes falham, eles dão errado. Eles não conseguem separar o que é do seu temperamento do que é de outros fatores, certo? Mas tem é um o aluno, conhecimento que faz, né? Ai, desculpa. mas tem um É mais você aluno, conhecer mas o tem um aluno no temperamento, link conhecer essa ciência, né? tem um Oi? aluno no link da minha bio, onde eu ensino como é que você descobre da forma correta. É porque é pelo conhecimento mesmo, né? Conhecendo o temperamento, estudando, que aí você acaba conseguindo identificar o temperamento do outro. Então, quanto mais estudar, mais certeza. Não tem. Porque eu até falei no começo que às vezes pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, né? Eu até dei o exemplo, foi o exemplo do meu irmão. Ele é sanguíneo também. E ele tem essa vontade muito grande de estar no palco. É uma vontade que ele tem. Só que ele é muito tímido. E ele morre de medo só de pensar em falar com alguém. Se você for fazer um teste desse, provavelmente vai sair talvez melancólico ou fleumático. Porque está analisando só o comportamento, não está analisando aquela vontade dentro dele. Exatamente, exatamente. O comportamento não é só o temperamento. O temperamento é das pecinhas do comportamento. Tem várias outras pecinhas ali, ó. Tem a sua educação, né? O seu caráter, no caso dos vícios, das virtudes, tudo mais, tá entendendo? As influências, a convivência, tem muitas outras coisas que influenciam no seu comportamento além do temperamento. Uhum. Então vamos pro fleumático, tadinho. Teve por último. Nossa, muito gaguejado, eu começo por ele, que realmente toda vez. É porque é É, uma ordem que eu sigo, na verdade. Então, mas
Eu tinha pegado essa Normalmente ordem. foi a que eu também tinha colocado aqui. Então vamos lá, o fleumático. Mas É uma criança introspectiva, então ela não vai ter aquela tendência a reagir, a retrucar na hora, né? Quando você for questionar ela. Não, ela vai acolher aquilo ali. Só que diferente do melancólico, ela não vai ficar marcada. Tipo aqui, você dá uma bronca aqui no melancólico. Você não pode ser muito rígido com ele, pelo amor de Deus, é uma porcelana, é claro. Mas assim, você fala alguma coisa para ele vai guardar aquela má impressão que ele teve da bronca. Então ele vai saber exatamente os motivos pelos quais ele foi repreendido, né? E geralmente pode até ter uma visão negativa disso, né? Porque a tendência do melancólico é essa. Mas o fleumático, ele vai interiorizar, ele vai guardar dentro dele a criança fleumática, essa bronquinha, só que não vai guardar com uma forma fixa, como a terra. Porque ó, aquilo, ó, se esvai de dentro dele. Você pega a água, você troca de recipiente, você percebe que ela nunca guarda a forma do recipiente anterior. Criança pneumática é mais ou menos assim, ó, essas coisas não permanecem, essa estrutura não permanece dentro dela. Então, você dá ali uma bronca para ela, muitas vezes ela vai interiorizar aquilo sem uma estrutura, sem uma forma. Ela só vai ficar com a impressão genérica ali de que o pai não está gostando muito daquilo. O que ela vai fazer? Vai mudar de atividade. Vai fazer uma coisa que não chame tanta atenção. E o pai vai achar que ela entendeu a bronca. Não, na verdade, ela não entendeu tão bem. Ela não interiorizou, ela não estruturou aquilo dentro dela. Ela só mudou de atividade para não reclamarem com ela. Tá entendendo? Então a bronca não surtiu aquele efeito desejado. E o pai tem que ter consciência disso, porque para a água tem que ter uma certa repetição. Né? Você tem que ter muita paciência na educação de um pneumático por conta disso. Ele não guarda a forma das coisas. Então, e outra coisa, tem que tomar cuidado porque, assim como a criança sanguínea, a criança pneumática é muito influenciável. Então, tá ali num meio ruim, né? É que nem a água, você vai colocando coisas ruins ali dentro, a água vai absorvendo, né? Colocando um mosquito, lava, lama, a água vai absorvendo aquilo. Aí, se você coloca coisas boas, a água também vai absorver aquilo. Então, cuidado com os ambientes nos quais o seu filho fleumático, o seu filho sanguíneo estão, porque aquilo vai influenciar muito no comportamento deles no início, certo? Aqui ele vai pegar muito daquilo. Muitas vezes a criança ali, você sabe como é que está a família só olhando para o fleumático. O fleumático é um espelho da família. Se a família vai bem, o fleumático vai bem. Se a família vai mal, o fleumático vai mal também. Geralmente ele espelha, não é quem está próximo dele. É mais ou menos como se fosse um espelho, certo? Ele reflete a imagem de quem está perto dele. No caso, o espelho d'água, né? O espelho d'água faz isso, ele uhum. reflete. Então são crianças mais calmas, são crianças mais pacientes, são crianças que tendem a receber melhor os comandos, não vai ficar te questionando, entendendo a razão das coisas. Não, ela vai tender a obedecer mais fácil. Contudo, pode ter uma certa tendência à morosidade. Tipo aqui, meu filho, vai lá lavar a louça. Ih, mãe, daqui a 5 minutinhos. Depois, daqui a cinco Passa assim minutinhos. Só a mais... manhã inteira lavando a louça. Aqui em casa, o meu marido é fleumático. Imagina, dois sanguíneos e um fleumático, coitado. Aí vai lavar a louça. Fica lá a manhã inteira. No começo, eu achava, eu não entendia temperamentos, a gente tinha um grande problema. Porque eu achava que as coisas, ou a indiferença, que era indiferença, né? E o sanguíneo todo, ai, amorzinho, escreve carta de amor, não sei, todo assim. E o fleumático, ele, legal, tá bom. Então eu achava que era indiferente, que era uma indiferença dele, né? Então conhecer o temperamento ajuda bastante. Então ele fica assim a manhã inteira lavando louça. Não deixa. Mas ela também sai impecável. Essa é uma qualidade do fleumático. Demora, mas o trabalho sai impecável. Exatamente. E tem essa tendência, né, a fazer as coisas com um pouco mais de lentidão. Por isso, porque ele tem um certo tempo para reagir, né, para se manifestar. Não é necessariamente preguiça, mas ele pode vir a cair nisso, né, se não tomar cuidado. Enfim, ajudar o filho a ter um pouquinho mais de diligência, mas também não querer apressar, né, atropelar ele, querer tomar as decisões por ele. Não, porque ali você já está reforçando a tendência natural do temperamento dele, que é o quê? Não tomar decisão nenhuma, é ficar ali na inércia, né? Então, tipo assim, tá ali um pai, você vai aconselhando, dando sugestões. Tipo assim, faz uma pergunta, olha, eu te vejo fazendo isso, eu imagino que você consegue fazer isso, você é muito bom nisso. O que que você acha? Qual vai ser o seu primeiro passo? Vai questionando ele com essas perguntas sugestivas, para que ele mesmo vá aos poucos tomando decisões, tá entendendo? Alimentando essa virtude.
Por quê? Porque, como eu falei, o plomático também tem suas más tendências. Se você não tomar cuidado ali, o menino vai ficar parecendo um débil mental na idade adulta, né? Não toma iniciativa de nada, meio moroso, assim, tipo um débil. Por quê? Porque o pai não ensinou ele desde cedo, né? A ter um pouquinho mais de diligência, de ter um pouco mais de proatividade. Então, tem que tomar cuidado, porque o filho tende a amorosidade se a pessoa não prestar atenção nessa característica dele. E outra coisa sobre o fleumático é, como eu já falei, você tem que tomar cuidado com os amigos, com as influências. Sempre saber quem são os pais, os amigos, quais são os valores que eles têm, o que esses meninos estão falando, o que é que eles veem, porque assim você tem noção de que tipo de companhia vai ser bom para o seu filho, certo? E outra coisa, tente colocar pessoas boas na vida dele, bons exemplos, bons livros, porque a água vai absorvendo isso, vai absorvendo, vai absorvendo. Com o tempo, o fleumático vai fazendo disso meio que uma extensão dele. É uma capacidade do fleumático pegar aqui outra realidade, não é? Pegar aqui outra personalidade e fazer dela uma extensão de si, como se fosse parte dele. Então é uma característica muito boa do fleumático, só que leva tempo. É como o vinho, a criança filomática, né? Quanto mais os tempos vão passando, mais ele vai se beneficiando com isso. Melhor ele vai ficando se você souber educá-lo. Mas, ó, ciência. A água, ela não se move de uma vez. Ela precisa se concentrar, né? Para depois entrar em movimento. A mesma coisa é o fleumático, né? Precisa desse tempo. Mas, com tudo, os frutos vão ser muito bons no futuro. E assim, se uma mãe ou um pai colérico com um filho fleumático, tem que tomar cuidado. Porque Uhum. o colérico tem essa natureza de querer comandar e você vai acabar matando a personalidade do seu filho. Porque você vai querer comandar, vai querer impor ali, ele vai aceitar muito bem, não vai ter problema, você vai falar, faz isso. Tá bom, estou fazendo. Ele é bom, né, em seguir ordens. Não vai questionar como colérico, não vai ficar triste, não vai chorar como melancólico. Então ele vai fazendo tudo aquilo que você manda. Então, assim, aí muitos pais acham que o filho é fleumático, ai, que ótimo, eu tenho fleumático. É maravilhoso eu ter um fleumático. Só que você tem que trabalhar isso e demanda esforço. Eu também dava por conta da pandemia, né? Eu aula de catequese e eu via várias crianças ali. E o fleumático era sempre assim, você também reconhece fácil, né? Aquela criança boazinha, fala baixinho, você manda, ela faz, só que ela não, acaba não desenvolvendo uma personalidade, fica pegando personalidade dos outros. E aí você, se você impor, você mata a capacidade do seu filho de se tornar um adulto independente. Exatamente isso. E é muito interessante sobre essa questão do fleumático, que assim, no início é aquele que ninguém dá nada por ele, né? Acha que não vai se desenvolver, mas com o tempo ele pode se tornar uma pessoa incrível, né? Se for bem cuidado, é claro. Todos podem, é claro, todos têm suas potencialidades. É só saber lidar com cada um, saber como cada um funciona e dando os meios para essa pessoa se desenvolver, se apropriar daquilo que ela tem de melhor, né? Das suas capacidades inatas, suas habilidades que são inerentes à sua constituição. Aí sobre. Tem uma pergunta aqui, Pode perguntar. é, se a pessoa pode apresentar mais de um temperamento. É assim, se a gente seguir a linha do Dr. Ítalo, ele fala que não. A gente só pode ter um temperamento, só que existem três tipos de variação dentro de cada temperamento, certo? O Dr. Ítalo chama de aporte. No caso aqui, dependendo ali do tipo que você é, né? Cada temperamento tem meio que três subtipos ali. E cada um ali vai ter certas diferenças entre eles. Nem todo colérico é igual, nem todo fleumático é igual, nem todo sanguíneo é igual, certo? Tem colérico ali que chega a ser mais expansivo, tem colérico que chega a ser mais estruturado, né? Mais pé, pé no chão, digamos assim. Tem outros coléricos que têm um pouquinho de envolvimento, não são tão quentes e secos assim, mas tem um pouquinho de umidade, entendeu? Tem as variações aí dentro. Agora, tem outras pessoas, né? Tem outros autores que afirmam que a gente pode ter mais de um temperamento, diz que a gente pode ter dois e tudo mais. Mas eu sigo a que diz que a gente tem apenas um, certo? Geralmente a maioria dos testes seguem essa que diz que a gente tem mais de um. E com que idade se determina o temperamento? Assim, quando ele começa a dominar os elementos da comunicação, da fala. Geralmente aí, seis, depende da criança. Tem criança que vai com sete, seis, cinco, tem criança que chega logo nos quatro, né, de tão ligeiro. E também depende muito da atenção dos pais, né?
para observação de quê? Dessas reações dela, né? E da memória afetiva, porque ali, quando ela tem já a fala ali, ela consegue se manifestar melhor, consegue manifestar sua natureza. Agora, antes dessa idade, assim, quando ela é muito novinha mesmo, aí só outros métodos, né? Que aí outra pessoa que usa outros métodos pode identificar o temperamento dela. Não dá por essa questão que a gente identifica as outras. Alguém tem mais alguma pergunta? Esperar para ver se alguém tem mais alguma pergunta. E é importante mesmo saber a importância do temperamento no caso da educação, né? No caso do meu Instagram, que é do homeschooling, que é para você tratar com mais justiça o seu filho, entender e trazer um material melhor para ele e conviver, entender você mesma, como você vai lidar. Porque eu, por ser sanguínea, a gente vai fazer educação domiciliar. Eu não posso desistir no meio do caminho, eu não posso acordar e falar, eu vou fazer tal coisa. Eu tenho que me forçar aqui, dominar o temperamento para poder andar, para ter organização, né? Eu até falei no começo da live que eu fiz um quadrinho aqui do lado, tá lá na minha cara, tudo que a gente vai fazer na minha cara e do meu filho, que também é sanguíneo. Tudo que a gente vai fazer, horário. Então, assim, você se identificar com o seu temperamento e identificar o seu filho para vocês terem uma relação melhor e você conseguir educar o seu filho plenamente. É um prazer, Paula. Você dizendo aqui que adora meu trabalho. Que bom, fico muito feliz. Esse tipo de comentário incentiva a gente a continuar, né? É sempre bom esse feedback. Eu acho Tem que alguma dúvida? ninguém, dúvida, não tem mais não. Pois é. Aqui as pessoas na live me digam se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente tira aqui, né? Aproveitando aqui a oportunidade. Tem indicação de material para aprender mais sobre esse temperamento? Eu diria que. Tem. Deixa eu ver aqui se o livro está aqui, mas o nome dele que eu diria para a gente vocês iniciar seria o livro Temperamento que Deus lhe deu. Ele é muito bom para iniciar. E outros, mas os outros são um pouquinho mais complicado a linguagem, então eu não aconselharia, eu aconselharia você começar por esse, porque ele é bem completinho, ele é muito bom e ajuda muito nessa questão da identificação. Oi, meu amigo, tudo bem? Outro. Muito obrigado vocês aí me elogiando pelo trabalho, agradeço muito. Cristiane. Então, já são 10h30, eu tô aqui só esperando o neném acordar, que ele acorda por esse horário. Eu queria te agradecer por ter vindo, né, por ter aceito o meu convite. Obrigada pela live maravilhosa. Tomara que tenha te ajudado. A Luciane está com o neném também, é bom que você já comece a observar agora. Exatamente. Então, eu queria te agradecer pela disponibilidade. Dentro do temperamento e educação aí tem muitos assuntos, né? Quem sabe a gente marca outras. É porque já está mesmo na minha hora. Não, tranquilo. Perguntaram se que o plumático tem tendência de déficit de atenção. Todo mundo pode ter déficit de atenção, né? Digamos, se tiver predisposição aí hereditária, né? Da sua família, não é do seu temperamento, certo? Hereditário e comportamental também. Isso. Tablet, celular Ah, e outras coisas. isso. Mas que acaba confundindo no diagnóstico é o sanguíneo mesmo. Eles acabam confundindo quando a pessoa que vai fazer o teste não conhece do temperamento. Exatamente. Então, mais uma vez, obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com você ou comigo, que a gente responde, né? Certo, então, muito obrigado mesmo pela live. Foi ótimo. Fico feliz que a galera gostou. Ai, que bom. Então tá bom. Boa noite. Boa noite para todos. Tchau. Boa noite.